Rejeição. Você já se sentiu rejeitado alguma vez? Posto na lata de lixo da vida? E como lidar com pessoas difíceis e o caminho da cura para a rejeição? Ao contrário do que se pensa, esse é um dos sentimentos que afetam muitas pessoas e gente talvez próximo de você que você não sabia, ou talvez até você mesmo. Esse é o nosso assunto que nós vamos conversar hoje. Então fique comigo que nós vamos conversar sobre isso nos próximos minutos. Espero que Jesus possa falar muito contigo. Então fica agora com a nossa mensagem: rejeição à lata de lixo da vida. Jesus te abençoe. Juízes capítulo de número 11, verso número 1 e 2 diz: Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Esse sentimento de rejeição, e esse texto se aplica muito a isso, o que eu quero tratar hoje aqui, que a rejeição é um dos traumas mais comuns. Cada pessoa reage de forma diferente, mas eu acredito que não haja nenhuma pessoa sequer que não tenha se sentido em algum momento da vida rejeitado por pessoas difíceis de lidar, em algum momento da vida posto na lata de lixo, descartado. Talvez até você tenha sentido isso já. O que é mais comum é a reação quando nós temos uma ação como a rejeição. E entender isso nos leva ao caminho da cura. E entender este texto é o que a Bíblia está querendo dizer, mostrar a ferida, mas a Bíblia também mostra o caminho para ser curado. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que faz a ferida e Ele mesmo a ligará. Talvez você tenha se sentido ou está se sentindo rejeitado e abandonado por alguém que você muito amava, talvez pensando até em trocar a cruz pela corda. Mas eu quero dizer algo para você, me escute até o final, que eu sei que Deus tem uma palavra poderosíssima para o teu coração. Para a gente entender um pouco isso, precisamos entender quem era Jefté. A Bíblia vai dizer que Jefté, ele vem de um bom tronco familiar. Ele era um gileadita, o seu pai era alguém de muita projeção social. Jefté era alguém com status. A família de Jefté era uma família que possuía muitas riquezas. Jefté vem desse bom tronco familiar. Jefté era alguém guerreiro valente. Jefté era alguém valoroso. Jefté era alguém que empreendia e era feliz naquilo que empreendia. Jefté era essa pessoa que ele sabia os caminhos, o como chegar lá. Só tem um detalhe na vida de Jefté. A vida de Jefté tem um porém que muda todas as coisas. Na vida de Jefté vai ter uma palavrinha pequena que vai desconstruir tudo que foi construído. A Bíblia começa dizendo que Jefté era um homem valente, Jefté era um homem valoroso. Porém, e quando ela fala esse porém, ela desconstrói tudo que vem antes disso. Porém, filho de uma prostituta. Valente, valoroso, porém. Todos nós temos um porém. Todos nós temos alguns poréns. Gente boa, mas porém ignorante. Gente boa, mulher de Deus, porém. Então todos nós temos os poréns. Agora, como nós vamos lidar com os poréns da vida? Jefté foi alguém que, quando o porém chegou na vida dele, desconstruiu tudo que foi falado. Quando Jefté era bem rapazinho, aqueles que eram considerados filhos legítimos de Gileade colocaram Jefté em fuga. A nossa alma, ela pode ser atingida por pelo menos 3 vias. Uma das vias é a via natural. Você não escolhe o país que você nasce, você não escolhe a cor da sua pele, você não escolhe a altura, peso, você não escolhe nada disso. Simplesmente você se vê na vida desse jeito. Agora eu te pergunto, o que Jefté tinha a ver com este porém dele?
Que a Bíblia diz que Jefté é um homem valente, porém filho de uma prostituta. O que Jefté tinha a ver com isso? Nada. Só que agora ele vai carregar esse estigma a vida inteira de ser um homem valente e valoroso, mas o porém vai acompanhar ele a vida inteira. E tem gente que faz questão de nos lembrar não por quem nós somos, mas por quem nós fomos. E é exatamente isso que vem relatando na vida de Jefté. Ninguém estava olhando quem ele era, mas quem a mãe dele foi. E essas marcas nos afetam de maneira muito grave. Uma outra coisa que a alma da gente também pode ser atingida é por coisas que fizeram conosco. Entre abusos, entre falta de disciplina, entre abuso sexual, muitas coisas. Que de repente nós vamos nos vendo assim. Talvez você que está me assistindo já foi abusado, molestado. Talvez você já sofreu racismo, injúrias. Talvez você já sofreu calúnia, perseguição e muitas outras coisas. Que é coisa que você nunca fez por onde, mas simplesmente fizeram isso com você. Foi isso que aconteceu com Jefté. Quando um belo dia chegam para ele, batem o pé na porta e diz: você não vai mais morar aqui, você não vai mais herdar conosco porque você é filho de uma outra mulher. O versículo 2 diz: é filho de uma prostituta. E Jefté não tem outra alternativa. O verso 3 diz que ele foge, ele sai dali. Sabe, uma das coisas que mais machucam é, além de pagar uma conta que nós não fizemos, é ainda ter que fugir para que coisas piores não aconteçam. Um dos segredos de Jefté foi o silêncio, ter que sair. Agora, o que me chama a atenção é que ninguém fez nada. Os irmãos dele colocaram ele para fora. O pai dele não fez nada. A nação de Israel não fez nada. Simplesmente os gileaditas deixaram ele partir. E aí vem o terceiro acesso, que um é pela via natural, o outro é por coisas que fizeram conosco e o outro é por o que nós vamos fazer. Essa resposta que nós vamos dar faz toda a diferença. Porque Jefté sai pela tangente, sai a francesa, sai calado e quieto. E nesta saída de Jefté, a vida dele vai desenrolar de uma das maneiras mais terríveis. Tem coisas que fizeram conosco, mas tem coisas que nós mesmos fazemos conosco que nós ainda não nos perdoamos. Talvez esse seja até o seu problema. Não é o que fizeram com você, mas o que você fez com você que você não consegue se perdoar até hoje. Essa ferida, lembrar disso ainda dói. Foi exatamente isso que aconteceu com o pai de Jefté. Por que você acha que o pai de Jefté não interviu nessa situação? Porque o pai de Jefté tinha telhado de vidro. Porque o pai de Jefté estava preso num passado, impedido de viver um presente e sem perspectiva nenhuma para o futuro. É por isso que ele não fez nada. Ele deixou o filho dele sair calado, porque ele também tinha medo da rejeição chegar na vida dele. E por isso ele se cala. E quando Jefté sai de lá, engraçado que ele vai para Tobi. Sabe onde ficava Tobi? Ele fica a leste do Jordão e é o principado aramaico, seco, árido, inóspito. É um lugar onde não havia vida abundante. Jefté vai justamente para o lugar onde refletia a imagem dele. E lá em Tobi, outros homens, a Bíblia diz que homens levianos, homens de má índole, se unem a Jefté. E ali ele passa a chefiar aquele bando. Ele começa a ser assaltante, assalta as caravanas, começa a roubar. Ele começa em uma forma de dizer para aquela sociedade: aquilo que fizeram comigo, eu estou fazendo com vocês. Era uma resposta que ele estava dando. O trauma, ele segue alguns caminhos. Primeiro vem o medo, aquilo que um muro que nos é levantado, que impede que as pessoas cheguem até nós, mas também nos impede de ver o mundo lá fora. Se nada for feito, aí vem o próximo passo, depois do medo, que é um isolamento. Nós vamos nos afastando de gente boa, de gente que nos quer bem, e vamos entrando nesses principados aramaicos, vamos entrando cada vez mais em Tobi, vamos entrando cada vez mais em cidades áridas, e vamos nos unindo cada vez mais a pessoas de má fama, como que dizendo: é isso que eu mereço, é isso que eu preciso. Se nada for feito, vem um sentimento de autopiedade. É aquele sentimento de autocomiseração. É como que alguém vai numa rede social e ele fica lá, a vida inteira ele repete a mesma coisa. Olha o que fizeram comigo. Ele vai num programa de TV e ele conta ipsis literis o que aconteceu com ele. Veja o que fizeram comigo. Ele conta coisas de 10 anos atrás, como se tivesse acontecido ontem, como se tivesse acontecido há 10 minutos atrás. É como que dizendo: coitadinho de mim. Se nada for feito, vem o último estágio, que é a vingança. Que nada mais é do que fazer com o outro aquilo que fizeram comigo. É isso que Jefté estava fazendo. Era
passar para o outro, era levar o outro a sentir a mesma dor que Jefté estava sentindo. Mas sabe, se nós terminássemos aqui, a história de Jefté seria horrível. Mas algo acontece que a vida de Jefté muda. Algo acontece que a vida de Jefté dá um salto. Algo acontece que Jefté se torna juiz em Israel. Jefté se torna um dos libertadores de Israel. Um homem valoroso, um homem muito honrado, não mais lembrado por filho de uma prostituta. Um belo dia, Jefté está em casa e o texto vai dizer que Jefté estava em casa e alguns homens de Israel estavam em aperto e foram buscar a Jefté. Sabe o que é mais impressionante disso tudo? Jefté está um dia em casa e alguém bate no portão da casa dele, uma voz conhecida chamando Jefté. Talvez ele pensou, não foram vocês que me expulsaram? E ele diz isso, vocês me expulsaram, agora vocês vêm até mim porque estão em apertos. E eles repetem, nós estamos vindo a você porque nós não sabemos mais o que fazer. Deus prepara dias especiais que mudam a nossa vida. Deus prepara dias especiais que fazem uma reviravolta em nossa vida. Talvez hoje você está como rejeitado, mas entenda uma coisa, usa essa situação para dar a volta por cima, usa isso como combustível, não para machucar as pessoas, mas para fazer bem. Porque você pode ter certeza que alguém vai estar passando a mesma situação que você, ou está passando agora a mesma situação que você, e ele vai se espelhar na sua história, ele vai se espelhar em você, e vai ver que se você deu a volta por cima, ele pode dar a volta por cima também. Se você conseguiu vencer, se Jefté conseguiu vencer, se eu conseguir vencer, você também pode vencer. Jefté vai no versículo de número 11, a Bíblia diz que Jefté abre o coração para eles. Expõe as feridas. Jefté abre o coração, conta as mágoas, conta tudo que estava remoendo ali dentro. Jefté não ocultou, dizendo eu estou forte, eu estou invencível. Muito pelo contrário, ele contou a dor que estava no coração dele. Através daquilo, ele pôde experimentar uma grande vitória. O alívio, o lembrar daquilo sem sentir dor, o perdão para aqueles que feriram, as pessoas difíceis que ele teve que lidar. Ele liberou perdão para essas pessoas. Ele liberou, ele desarrumou, ele desarmou a casa, o guarda-chuva, e ele disse, pronto, estou pronto para ser curado. Sabe, a Bíblia conta que existia um bálsamo em Gileade. Ele é mencionado 74 vezes na Bíblia. Era um óleo, um unguento poderosíssimo para curar. Pessoas saíam de longe para poder buscar o bálsamo de Gileade, justamente a terra de Jefté, onde Jefté foi curado. Esse bálsamo hoje, ele ainda existe, ele tem nome e ele pode ser encontrado agora. O nome desse bálsamo é Jesus, que pode curar todas as feridas. O Jesus que quer curar a sua ferida, o seu coração, que quer pegar a rejeição, a mágoa, a dor e lançar tudo isso fora no mar do esquecimento. O Jesus que quer curar você, que você não seja mais lembrado pelo seu porém, pelo seu mas que você seja lembrado a partir de hoje como alguém curado, alguém que foi liberto dessas emoções traumáticas, deu a volta por cima, não porque você é bom, não porque você pode, mas porque Jesus curou você, Jesus sarou você, Jesus libertou você. E você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo das acusações, você não é mais escravo da rejeição. Você agora está em Cristo e uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É por isso que a minha profunda oração, o desejo do meu coração é que você seja curado para curar outros também. A sua rejeição, Jesus pode curar. Entregue hoje, agora, ao Senhor essa dor, a mágoa, libere perdão, abra o seu coração e vá viver uma vida leve, feliz e sem o peso dessas acusações. Que Jesus te abençoe. Fique na paz.